Os Estados Unidos dizem ter pagado 6 milhões de dólares para El Salvador receber e prender cerca de 200 imigrantes venezuelanos supostamente relacionados com gangues. A correspondente Mariana Jangiacomo, ao vivo de Washington, traz pra gente a repercussão dessa medida que foi feita sem o aval da Justiça. Mariana, boa noite. Oi, Salvador, boa noite a todos. Os Estados Unidos pagaram então essa quantia para El Salvador como parte de um acordo. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que é uma quantia pequena se for comparado com os prejuízos que ter essas pessoas aqui nos Estados Unidos poderiam causar. Então, só para a gente explicar, Salvador, essa história pode acabar virando uma crise constitucional, então está repercutindo muito aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque agora a Justiça quer entender se Donald Trump teria violado uma ordem judicial ou não. Agora, o mérito não é nem mais se ele poderia ter expulsado essas pessoas ou não, porque isso foi questionado pela Justiça. Aliás, a Justiça disse que ele não poderia, mas se ele teria descumprido, então, essa medida. Agora à tarde, um juiz federal fez uma audiência com o Departamento de Justiça para pedir mais explicações e entender exatamente isso. Por quê? Donald Trump usou uma lei da época de guerra, uma lei de 1798, chamada de Ato do Inimigo Estrangeiro, que permite que o presidente americano deporte pessoas de países que estão em guerra com os Estados Unidos sem passar por um processo, que é o processo pelo qual as pessoas precisam passar antes de serem deportadas. E essa lei foi usada pela última vez na época da Segunda Guerra. E Donald Trump usou essa lei para deportar esses cerca de 200 imigrantes venezuelanos, então sem passar por todo o processo normal de deportação, alegando que eles fariam parte, a maioria deles pelo menos faria parte da facção venezuelana Tren de Aragua e que seriam terroristas, seriam pessoas que representam uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Um juiz federal decidiu bloquear essa medida de Trump, disse que essas pessoas não poderiam ser deportadas dessa forma e que então os aviões levando essas pessoas até El Salvador precisariam voltar aqui para os Estados Unidos. Mas os aviões não voltaram, os aviões seguiram para El Salvador e agora então o juiz quer entender exatamente em que momento esses aviões decolaram, porque a Casa Branca alega que quando saiu essa ordem do juiz, os aviões já estavam sobrevoando águas internacionais. Então, o governo não precisaria seguir essa ordem da justiça. É isso que a Casa Branca alega. Os advogados dos imigrantes alegam que, mesmo se esse foi o caso, os aviões precisariam sim ter dado meia volta e ter voltado aqui para os Estados Unidos. Agora, nessa audiência de hoje à tarde, o advogado representando o Departamento de Justiça disse que o que tinha saído até a hora do voo da decolagem desses aviões tinha sido só uma ordem oral, só a fala do juiz e não a ordem por escrito. E a ordem pela fala do juiz não era obrigatória. Então agora existe toda essa questão sobre se Trump teria desrespeitado, se o governo federal teria desrespeitado essa ordem judicial ou não, sendo que mais cedo o czar da fronteira, que foi a autoridade, o homem Tom Homan, que é o encarregado de cuidar dessa parte de política de imigração, indicado por Donald Trump, disse que não se importava com o que o juiz pensava e que as deportações continuariam. A gente separou um trecho do que disse Donald Trump sobre o assunto mais cedo, vamos ouvir. This is a time of war because Biden allowed millions of people, many of them criminals, many of them at the highest level. They emptied jails out. Other nations emptied their jails into the United States. That's an invasion. And these are criminals, many criminals, murderers, drug dealers at the highest level, drug lords, people from mental institutions. That's an invasion. They invaded our country. Lorival Santana, no caso de uma lei como essa, o poder do presidente sobrepõe a decisão do tribunal? Não, é o que diz a Constituição americana, né? Todo mundo tem que obedecer às decisões da Justiça, até mesmo o presidente, os secretários e assim por diante. Veja, as pessoas gostam de usar a palavra guerra sempre que faltam substantivos, adjetivos, quando elas querem dramatizar alguma coisa, né? Como a gente tem dito, guerra tarifária, né? Um campo de batalha, um campo de guerra. Mas guerra é uma coisa bastante específica. Você descobre que está em guerra quando você realmente está em guerra, que é algo muito diferente de qualquer outra coisa que já viveu. Eu cobri 15 guerras. E no caso dos Estados Unidos e da maioria dos países,
o Congresso tem que declarar guerra a algum país para que o país possa ser considerado juridicamente em estado de guerra. Isso não aconteceu. Os Estados Unidos não estão em guerra contra nenhum país, declarada ou tecnicamente, de forma alguma. Os Estados Unidos estão em guerra contra a Venezuela? Não. Contra El Salvador? Não. Contra o México? Não, não estão em guerra. Então é uma liberdade poética do presidente dizer que está em guerra, mas a justiça não pode aceitar uma liberdade poética. E o presidente, sabendo disso, ele evocou essa lei na noite de sexta-feira de forma secreta. Ele não anunciou, ele não publicou a evocação dessa lei dos inimigos, do inimigo estrangeiro, que foi usada a última vez na Segunda Guerra Mundial para internar 110 mil japoneses. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam em guerra contra o Japão, que havia bombardeado Pearl Harbor. É isso que os autores da lei, o Congresso, pensavam quando criaram essa lei no século XVIII. Foi usada pela primeira vez entre 1812 e 1815 na guerra entre Estados Unidos e Reino Unido para deter os britânicos, que eram considerados inimigos. Então, essa não é a primeira vez que o presidente Trump, usando essa questão da imigração, aparentemente dá a impressão de estar violando, desobedecendo uma decisão da justiça. Você lembra do caso do Mahmoud Khalil, estudante de Colômbia? A justiça diz que ele não pode ser deportado. Bom, ele está numa prisão da Louisiana, distante dos seus advogados. A justiça diz que uma professora libanesa também não poderia ser deportada. Foi deportada, levaram adiante a deportação, mesmo sem essa decisão. Então, como disse a Mariana, o secretário de Segurança Interna, disse que não se importava com a opinião de um juiz, mas um juiz ele não dá opinião quando ele toma uma decisão, isso é muito mais do que uma opinião. Então há um grande debate nesse momento nos Estados Unidos, que esse precedente que o governo americano está criando de não obedecer à justiça. Lorival, com a má repercussão desta ação de Donald Trump, a pressão internacional pode mudar o que nós estamos vendo? Olha, a pressão internacional contra o Donald Trump só reforça a narrativa dele de que os Estados Unidos estão lidando com inimigos, né? Que todo mundo está contra os Estados Unidos, tentando explorar, espoliar, enganar os Estados Unidos. Ele diz isso até dos seus vizinhos, aliados e parceiros comerciais mais próximos, que são o Canadá e o México. Ele diz isso sobre a União Europeia, os maiores aliados dos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Índia. Ele trata todos como inimigos. Então, se houver uma pressão externa, o Trump vai dizer, tá vendo, eu tinha razão, nós estamos sozinhos, temos que nos defender contra o mundo. E essa suposta ameaça externa reforça um sentimento de nacionalismo sobre o qual ele procura basear o seu poder político. Muito obrigado, Lorival Santana, pela análise e uma boa noite para você. Boa noite.